Bem-vinda, mulheres que Deus usa, que coisa boa poder ter você aqui conosco mais uma vez para o nosso seminário online. Mulheres curadas transformam o mundo, mulheres curadas transformam a sua vida, transformam a sua casa, transformam a sua família, onde ela está. Por isso é importante ser uma mulher curada. E nesse mês de setembro nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos ministrar a cada quinta-feira do mês de setembro o assunto sobre cura. Hoje o assunto sobre cura é cura para o nosso casamento. Isso é muito importante para cada uma de nós. Então eu quero convidar você a ficar atenta àquilo que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Então eu queria convidar você a ficar aí, ligadinha conosco, tá bem? Hoje nós temos a nossa convidada, hoje nós temos a Rosana Silva. A Rosana, ela é membro da Igreja Metodista SIC Manancial, aqui em Curitiba, no Paraná. E ela é casada com o Nilson, e eles são casados há 29 anos. E eles são pais da Thalita, você também já é avó, né? Já. Avó do Enzo? Enzo, isso, tem o Enzo. E a Rosana e o Nilson, eles são coordenadores do Ministério da Família na igreja ali, no SIC Manancial, e também eles ministram, os cursos Casados para Sempre, Aliança e também o Seminário Veredas Antigas. Então você já viu que vai ser bênção, E a gente vai poder assim desfrutar de uma palavra abençoada para o nosso casamento, tá bem? Então, vamos ter esse momento juntas. Bem-vinda, viu, querida? Bem-vinda. Obrigada. Nós queremos, assim, te dizer que é muito bom ter você aqui conosco, e eu creio que vai ser bênção para a nossa vida. Amém. Viu? Esse assunto é tão importante, Porque o casamento, ele é um processo, um processo de aprendizado diário na nossa vida, não é verdade? O casamento, seja ele com pouco tempo ou com muito tempo, todos nós ainda estamos aprendendo no casamento. E também, por estar aprendendo, às vezes nós passamos por algumas situações que trazem marcas que precisam ser curadas por Deus. Situações que a gente vive, experiências que a gente vivencia e que traz para nós, às vezes essas marcas e que precisam ser restauradas pelo Senhor. Por isso é muito importante falarmos sobre esse tema no nosso seminário, que é a cura para o nosso casamento. Rosana, de verdade é preciso cura para o nosso relacionamento conjugal? Sim, é preciso. É preciso, porque quando nós casamos, a gente vem com uma bagagem, da nossa família, aquilo que a gente vivenciou na nossa casa. E nem todo mundo tem experiências boas dentro de casa, E você vem com a sua bagagem, o seu marido vem com a bagagem dele, famílias totalmente diferentes, Nós somos indivíduos que a gente já vem de uma família que talvez deixou marcas em você, te deixaram feridas, causaram feridas em você. E aí quando você entra no casamento, você casa, ninguém casa achando que vai ser difícil, Todo mundo casa achando que vai ser mil maravilhas, E não é assim que acontece. É o tal do felizes para sempre. O felizes para sempre demora um pouquinho, para chegar. E você falou dessa questão daquilo que eu trago, que meu esposo traz. São cargas, São coisas que nós vamos acumulando ao longo do tempo. E essa junção pode ser algo complicado, Sim, bem complicado. Eu vejo porque quando eu me casei com o Nilson, eu tinha 15 anos. Uau! E o Nilson tinha 17 anos. Éramos duas crianças praticamente. Casamos grávidos da Thalita. 3 meses de casados, a Thalita nasceu. E aí a gente, por ser muito novos, não saber direito o que era o casamento, A gente sabia o que era casamento olhando para os nossos pais, E o casamento dos meus pais era bem complicado, Meu pai, ele era um homem assim muito trabalhador, um homem muito assim
dedicado, assim, mas ele tinha algumas coisas que me feriram, fizeram algumas coisas que me feriram. Por exemplo, ele era alcoólatra, ele teve amantes, né, fora do casamento. Então, quando eu me casei, eu entrei no casamento assim, comigo não vai ser assim, né? Eu não vou passar pelas mesmas coisas que a minha mãe passou. E quando você entra num casamento ou em qualquer relacionamento já, assim, colocando imposições, a gente cria uma casca, né? Uma defesa na nossa frente, né? E foi isso que aconteceu comigo. Então, toda vez que acontecia alguma situação assim que eu achava que eu poderia ser ferida pelo Nilson, eu já me levantava, né? Já me armava para me proteger, porque eu achava que eu tinha que me proteger. E no decorrer do tempo isso foi se tornando algo muito difícil, porque eu acabava sendo muito controladora, eu acabava sendo uma mulher muito possessiva, tudo tinha que ser do meu jeito, tudo tinha que acontecer do jeito que eu achava que tinha que ser, né? Por exemplo, coisas assim, né? Bem, ele pendurar a roupa no varal para me ajudar, e eu cheguei em casa do trabalho, ele tinha lá posto as roupas no varal, quando eu olhei a roupa tudo de cabeça para baixo, tudo torta. E eu fui lá e arrumei a maior confusão, que não era daquele jeito. Ele falou, poxa, mas eu fiz para te ajudar e você ainda reclama? Então também não faço mais. Então, assim, tudo era muito difícil, né, nesse processo. Por causa de todas as marcas que eu tinha, que eu entrei no meu casamento em relação aos meus pais, o que eu via da minha casa. E aí, quando a gente conheceu Jesus, a gente acha assim, agora eu tenho Jesus, agora vai ser tudo diferente, né? Nós tivemos um encontro com Jesus com 2 anos de casados e algumas coisas começaram a mudar. Mas a gente acha que quando a gente vai para Jesus, é tudo assim, né? No estralar de dedos muda tudo, né? É um processo, muda. né? É um processo e não muda. E primeiro eu tenho que querer mudar. Eu tenho que reconhecer o que eu estou errado. E nós ficamos frequentando a igreja, servindo ao Senhor, ainda por 7 anos. Quando nós tínhamos 9 anos de casados, o Nilson foi embora de casa. Ele arrumou, a gente morava no estado de São Paulo, Campinas, nós morávamos no interior, e ele arrumou um trabalho na cidade de São Paulo. Então ele viajava na segunda e voltava só na sexta para casa. E isso acabou nos distanciando um do outro. E eu sempre daquele jeito, aquela mulher chata, aquela mulher intrigueira, assim, que, né, que enchia muito a cabeça dela. Como Provérbios fala, né? Mulher rixosa. Rixosa. E eu falo isso, que ele foi morar no deserto, porque não aguentava o frio. Só que eu não me via dessa maneira, né? Eu não me via, eu achava que eu era a melhor esposa do mundo, né? Eu achava que eu estava certa, que eu era uma pessoa assim, nossa, que cheia de Deus, que eu achava que eu fazia as coisas, né? E quando houve essa separação, que ele foi embora de casa, eu fui para o Senhor, eu fui para Deus, porque eu li a palavra rema nesse momento na minha vida, gostaria até de compartilhar, foi 1 Coríntios capítulo 7, o verso 10 e o 11, que diz assim, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Quando eu li esse texto na palavra do Senhor, isso para mim foi algo assim, eu falei, não, eu tinha 24 para 25 anos na época. Eu falei, gente, eu sou muito nova, eu não vou aguentar ficar sem casar, porque eu não sou uma pessoa que eu nasci para ficar sozinha. Mas a palavra diz que ou eu fico sozinha, né? Não é para me separar, mas se me separar, é para eu ficar sozinha ou então reconciliar com meu marido. Então, se a palavra diz que é para reconciliar, é sinal de que é possível. Porque o Nilson saiu de casa assim, decidido a não voltar. Ele saiu, olha, eu não volto mais, né? E aquela palavra dada, né? Palavra de homem. Então, eu assim, quando Deus falou comigo através dessa palavra, eu entendi. E através de Deus poderia haver a reconciliação.
Mas quando eu fui para o Senhor, eu falei, Senhor, então me ensina como me reconciliar com meu marido, como reconquistar o meu marido. E aí o Senhor começou a me mostrar quem era a Rosana. Quem era a Rosana que estava ali naquele casamento, o que eu estava causando no meu casamento que fez com que acontecesse a separação. Algo duro, né? Porque Meu Deus. é um espelho para nós, né? Foi bem isso mesmo, como se Deus tivesse colocado um espelho diante de mim. E naquele momento eu comecei a ver o quanto eu era chata, o quanto eu era autoritária, o quanto eu não deixava ele se aproximar de mim, o quanto eu criava barreiras entre nós. E eu comecei a me arrepender, pedir perdão para o Senhor por todas essas coisas que eu fazia. E comecei a falar, Senhor, então me dê graça, me dê sabedoria para eu conseguir mudar isso. E foi interessante que, nesse período, eu não pedia para o Senhor mudar o Nilson. Não pedia. Porque eu entendi que quem tinha que mudar era eu. Eu tinha que mudar. Eu tinha que mudar a minha maneira de ser, para ser uma pessoa melhor. Né? Para ser uma pessoa melhor para mim, para ser uma pessoa melhor para o meu esposo, para minha filha, para as pessoas que conviviam comigo. Eu entendi isso. A gente falando, né, assim, parece que foi muito rápido, né? Foi assim, né? Uma oração e pronto, Deus fez, né? Mas não foi assim, né? Foi um processo ali de você abrir mão, né, daquilo, você expor as suas feridas, expor o seu coração para Deus. E na época que isso tudo aconteceu, foi em 2001, nós não tínhamos assim na igreja um curso de casados para sempre, um curso aliança, um acompanhamento, um ministério de famílias que pudesse, né, nos dar um apoio. A gente não tinha isso. A gente participava dos cultos somente, escola dominical, escola bíblica dominical, mas a gente não tinha alguém assim para nos acompanhar. Então foi bem interessante porque o meu conselheiro foi o próprio Espírito Santo. Eu buscava direto da fonte. Gente, isso foi assim maravilhoso, porque eu cresci na experiência com Deus. Eu adquiri experiência com o Senhor naquele período que me fortaleceram demais, porque eu ouvia direto do Pai. Não tinha intermediários, né? E isso foi tremendo, era através da palavra, era através de uma ministração, pessoas que o Senhor usava para falar comigo através de profecia, na rua. Eu tive uma experiência de estar com a minha filha no centro da cidade, lá de Campinas, e ela pediu para comer um cachorro quente. E eu falei, Thalita, comer cachorro quente essa hora, né? Porque era tipo sol quente durante o dia. Ai, mãe, mas eu quero muito comer um cachorro quente, quero. E nós fomos. Quando eu cheguei no carrinho de cachorro quente, que eu falei para o senhor assim, por favor, eu queria um cachorro quente. Ele falou para mim assim, ele começou a orar em línguas, esse homem, olhou para mim e começou a falar tudo que eu estava vivendo naquele momento. E que Deus mandava me dizer. Que eu estava passando por um processo e que o Senhor iria fazer, que o Senhor iria restaurar o meu casamento. Usava-se essas palavras. Então, foram experiências que eu tive com Deus assim tremendas. E Deus começou o processo de cura. Mas antes de me curarem para que o Nilson voltasse para a nossa casa, eu passei pelo processo de cura com meu pai, porque eu precisei liberar perdão para o meu pai, por toda a situação que eu tinha vivido na minha infância, na minha adolescência com ele. E aí eu me lembro que eu estava em casa um dia e o meu pai me ligou e falou, quando eu atendi o telefone, ele falou assim, oi filha, ele fala bem assim. Gente, parece que eu nunca tinha escutado meu pai me chamar de filha, de filha, mas ele chamava, só que como eu estava aberta por trabalhar de Deus na minha vida, foi diferente aquele dia eu recebi cura no meu relacionamento com meu pai. Eu consegui olhar para o meu pai e ver que ele era um homem, que ele tinha falhado, mas porque ele também tinha marcas na vida dele. Ele também tinha feridas na vida dele. E ali eu tive um momento com ele, de pedir perdão, ele me perdoar pelas coisas que eu já tinha feito, já tinha falado. E aí foi mais fácil eu conseguir olhar para Deus como pai. Porque até então eu tinha uma dificuldade muito grande de enxergar Deus como pai. Porque a imagem de pai que eu tinha não era uma imagem boa.
Então, quando eu olhava para Deus, imaginava Deus como pai, eu meio que via o meu pai em Deus, né? E aí começou esse processo do Senhor no meu coração. Quando eu fui curado no meu relacionamento com meu pai, eu consegui olhar para Deus e ver que Ele era o meu pai. E que Ele era tudo que eu precisava. Deus poderia restaurar meu casamento? Poderia. Mas se Deus não restaurasse, eu tinha um pai agora. Né? Eu não era mais uma pessoa sozinha. E aí eu comecei a buscar o Senhor, né? E ter experiências com Deus. E o Nilson vinha para casa visitar a Thalita. E ele dizia assim para mim assim, olha, eu assim, torço muito para que você arrume uma pessoa que te faça feliz, que você possa viver a tua vida, porque ele já estava com outra mulher nesse período. E eu dizia assim para ele assim, não, eu não vou ter outra pessoa, porque se eu fizer isso, eu vou estar indo contra a palavra de Deus. Aí ele dizia, então você está querendo dizer que se eu tiver uma pessoa também eu vou estar em pecado? Eu falei, não sou eu que digo isso, a palavra de Deus diz isso. Então assim, se Deus não restaurar o nosso casamento, eu nunca mais vou ter outra pessoa. Mas eu sei que Deus vai restaurar, porque a palavra dele me garante isso. Ele, Rosana, mas eu não te amo. Não, você me ama. Você me ama. Por que eu conseguia dizer para ele que ele me amava? Porque eu tinha recebido o amor de Deus. Então, aquele amor de Deus inundava o meu coração e eu dizia, você me ama. Você não sabe que me ama, mas você me ama. E aí ele ficava comigo, meu Deus, essa mulher quer mandar até os meus sentimentos. Ele ainda não estava entendendo o processo que estava acontecendo. E eu comecei a mudar com ele, ia tratar ele bem, ia tratar ele com amor. E foi um dia assim, quando iniciou mesmo o processo de restauração, foi um dia que ele foi visitar a Thalita em casa e o Espírito Santo me moveu a preparar a mesa do almoço, preparar o prato preferido dele e servi-lo. E eu nunca tinha feito isso, de servir ele, nunca tinha feito. Eu achava um absurdo isso. Uma mulher serve o marido, para quê? Ele tem perna, tem mão, para que eu vou ter que servir, né, o prato dele? E eu ouvi o Espírito Santo aquele dia falando muito claramente comigo, e eu fiz isso. E é interessante que hoje a gente vê muitas ministrações, né, que acontecem ao redor da mesa, né? Mesa, importância da mesa. Importância da mesa. Mas naquela época a gente não ouvia isso. E aí eu falei, tá bom, Senhor, eu vou fazer isso. Eu estava muito sensível à voz de Deus naquele momento, né, naquele período que eu estava passando. E eu fui lá, preparei a mesa, fiz um macarrão com molho branco, que era o prato preferido dele, e servi. Quando eu servi, ele olhou aquele prato, ele abaixou a cabeça assim na mesa e começou a chorar. E eu não entendia nada. Eu falava, meu Deus, por que ele está chorando, né? O que está acontecendo? E aí o Espírito Santo só falou para mim assim, não fale nada, só se cale. E eu fiquei ali calada do lado dele. Ele parou de chorar, ele comeu, mas ele não comentou nada. E hoje, né, depois que Deus restaurou, ele fala que naquele momento começou o processo de restauração no coração dele. Era como se naquele momento Deus abrisse os olhos dele, mostrasse para ele a nova mulher que eu estava me tornando. E aí ele começou a ser mais carinhoso, a vir mais para casa. E até que ele, né, decidiu voltar, porque ele teve uma experiência com Deus, e Deus falou com ele que o lugar dele era lá dentro de casa, junto com a sua família, comigo, com a Thalita, e ele voltou. Só que quando ele voltou ainda assim, olha, eu continuo não te amando, eu continuo não querendo nada, não me cobre nada. Eu falei, Jesus amado, não foi isso que eu pedi? Eu pedi um homem transformado, eu pedi um homem, né, mudado, o Senhor me traz ele do pior do que quando saiu, como é que vai ser isso? E aí Deus ministrou mais uma vez na minha vida, através da palavra de Oséias e Gomer, né, que Deus iria fazer. Né, era o Senhor que iria ministrar, o Senhor que ia curar as feridas. E eu lembro perfeitamente que Deus falou assim, lembra? Oséias encontrou Gomer sendo vendido numa feira de escravos, e ela estava toda ferida. E ele foi lá e pagou o preço pela vida dela. Trouxe ela para casa, curou as feridas dela. E depois reatou o casamento. E é isso que eu vou fazer com ele. Eu vou curá-lo. Mas é do teu lado. Você vai ser o meu instrumento para curá-lo. Porque ele não consegue mais sentir o amor de Deus pela vida dele, naturalmente.
Então, você vai ser o instrumento para a vida dele. Ele vai sentir o amor de Deus por ele através da sua vida. E eu aceitei, daí ele voltar para casa naquelas condições. E quando ele voltou, eu continuei tratando ele, eu mudei, né, o meu tratamento com ele. Mas não era uma coisa forçada, era algo natural, que vinha de dentro de mim. E quando eu olhava para ele nesse período, eu não sentia mais um amor de esposa por ele. Era um amor de Deus que tinha sido colocado no meu coração. Porque era um amor incondicional. Eu não amava ele esperando receber dele algo em troca. Não fazia algo para ele esperando que ele fizesse algo em troca para mim. Não, eu amava ele independente do que ele fizesse. Eu amava. Eu fazia as coisas para ele, eu cuidava dele, eu cuidava das coisas dele, independente da maneira como ele me tratava. E Deus começou a ministrar o coração dele, através disso, curar o coração dele. Acho que isso traz um grande impacto, né? Sim, sim. Foi um grande impacto para ele, porque ele não esperava encontrar essa mulher, né? E aí, nesse processo, demorou acho que uns 3 meses, mais ou menos, dentro de casa, assim. Ele chegava em casa, ele não conversava comigo, ele não me tocava. A gente saía na rua, a gente ia para a igreja de mãos dadas. Todo mundo, nossa, que bênção, vocês voltaram, glória a Deus. Ah, glória a Deus, nós voltamos. Mas só Deus sabia como que estava. Deus e nós, né? E ele começou daí a me olhar diferente. E quanto mais eu dava para ele, mais o coração dele foi sendo quebrantado. Foi sendo quebrantado. Até que chegou o momento que ele me pediu perdão. E falou para mim, olha, eu entendi que você não é mais a mesma mulher. Você é a mulher que eu sempre sonhei que fosse. Você é a mulher que eu pedi a Deus que você fosse. Hoje você está sendo essa mulher. Então eu também preciso retribuir algo para você. E ele voltou a usar aliança, que ele não usava. Eu nunca tinha tirado a minha aliança durante a separação. E eu guardei a aliança dele. Ela estava toda arriscada. Eu fui lá, enquanto ele estava fora, peguei a aliança dele, levei numa relojoaria, pedi para polir a aliança dele, para arrumar, e guardei de volta na caixinha. E aí quando Deus, né, conforme Deus foi trabalhando no coração dele, um dia ele falou assim, olha, onde que está a minha aliança? Eu falei, está guardada lá no guarda-roupa, no mesmo lugar que você deixou. Quando ele abriu a caixinha, que ele viu que a aliança estava diferente, ele falou, você comprou outra? Eu falei, não, eu só pedi para restaurar, porque é isso que Deus está fazendo no nosso casamento. Deus está nos restaurando, né? E aí ele colocou a aliança de volta. E que ele voltou a dizer que me amava, foi quase 1 ano mais ou menos. E no dia que ele disse para mim que me amava, eu chorei muito, porque eu tinha esperado tanto tempo, né, ouvir isso. E aí nós fomos participar de um seminário do Veredas Antigas. E nesse seminário é onde aconteceu a cura dele, do coração dele. Porque quando nós nos casamos, quando eu comecei a namorar ele, eu tinha tido um outro relacionamento antes dele. Então, imagina, eu engravidei com 14 para 15 anos. E antes disso eu já tinha tido um outro relacionamento. Isso para ele era um peso muito grande. Eu não ter me guardado para ele, né? Já ter tido um relacionamento sexual com outra pessoa. E quando nós fomos fazer esse seminário, isso veio à tona ali no momento do compartilhar, e ele começou a dizer que ele se sentia desprezado, que ele se sentia rejeitado, que ele só ficava com o resto das pessoas, e que eu fazia parte desse resto. E aí, quando foi o facilitador, vamos perguntar para o Senhor se isso é verdade, né? Ele teve uma experiência, porque ele, quando era criança, com 5 anos, ele tirou uma foto com a família. E nessa foto, os meninos que estavam ali, todos eles pegaram um chapéu, uma arminha de brinquedo e um cinturão para tirar foto. E quando ele foi pegar os adereços ali para tirar foto, só tinha uma arminha, não tinha mais o chapéu. E não tinha mais o cinturão. E ele lembrou, nesse momento desse dia, que ali o diabo lançou uma semente no coração dele, uma mentira. Você não merece o melhor, você só merece o resto.
Então, quando ele entrou no nosso casamento, ele entrou com essa marca, com essa mentira de que eu era o resto. E ali Deus se revelou para ele, mostrou para ele que não era isso a verdade, que ele sempre teve o melhor, que eu era a melhor parte que Deus tinha preparado para ele. Então ele foi curado na identidade dele ali. E a partir de então, o nosso casamento começou um processo muito melhor. Começou algo, ele olhar para mim de uma maneira diferente. E até hoje a gente passa pelo processo da cura, porque a cura nunca termina, né? Verdade. Sempre a gente vê que tem alguma coisa ali que, olha, Senhor, então já quero lançar para o Senhor, porque, né? A gente pode pensar que, você tem 29 anos de casada, eu tenho 20, e pensar assim, já tem uma longa caminhada, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que curar, não tem mais o que restaurar. Né? Quando, na verdade, sempre é tempo de melhorar, de aprimorar, de ficar mais gostoso. Né? Sim. Sempre é tempo. Sempre é tempo. E eu vejo assim que a gente tem, a cada dia, nos surpreendido com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Né? Nossa filha casou, vai fazer 7 anos agora em novembro que ela se casou. E a gente porque a gente só teve uma filha, né? A gente ficava naquela preocupação, como é que vai ser quando a Thalita casar e sair de casa? Só nós dois. E eu posso dizer para você assim, que nós temos vivido esses últimos 7 anos uma lua de mel. Tem sido muito bom, porque a gente tem se redescobrido, a gente tem aprendido um com o outro, né? E hoje nós entendemos que ele é a melhor pessoa para me ajudar nas coisas que eu ainda preciso ser curada, e que eu sou a melhor pessoa para ajudá-lo. Então a gente tem muito assim de hoje falar, de confessar, sabe, olha, não está legal, tem alguma coisa aqui que não caiu bem. Então a gente tem essa oportunidade de abrir o coração um para o outro, porque a palavra diz que quando nós confessamos o nosso pecado para o Senhor, nós somos perdoados, mas quando nós confessamos para o outro, nós somos curados, né? Então nós precisamos, no casamento, nós precisamos ter essa cumplicidade, nós precisamos ter essa abertura para poder abrir o coração um para o outro, para ser curado. Ele é o maior agente de cura na minha vida, e eu sou o maior agente de cura na vida dele hoje, né, através do Senhor. Mas assim, a gente precisa entender também, pastora, que isso só é possível se você tiver Jesus junto com você. Ele precisa ser o centro, né? Precisa ser. Jesus precisa ser o centro da tua vida. E você precisa pedir para Ele, né? Olha, eu quero ser transformada, eu quero mudar, eu quero ser curada. Geralmente a gente pede para que Deus faça na vida do outro, né? Porque nós temos o triste defeito de apontar, né? Apontar o outro, a dificuldade que o outro tem, e não trazer para nós, né? A gente joga essa responsabilidade do casamento, dar certo, dar errado, no colo de outra pessoa. Sim, né? Bem isso mesmo. E eu entendi assim, nesse período nosso de restauração, quando ele voltou para casa, eu entendi que eu não tinha o poder de mudar ele, não tinha, mas eu tinha o poder de me mudar. De me abrir para deixar Deus fazer na minha vida, né? Que eu poderia ser transformada. E através da transformação da minha vida, Ele também foi. E eu vejo que quando eu aprendi o meu papel no casamento como esposa, que é o meu papel de ser submissa, de ser agitadora, de ser aquela que apoia, eu pude ver o quanto o Nilson cresceu como homem, o quanto o Nilson ele se despontou em todas as áreas da vida dele. Lógico, teve a questão da cura na identidade dele, né? Que o Senhor curou a identidade dele ali, ele entendeu quem ele era para Deus. Mas, eu também, por me colocar no meu papel de esposa, de ajudadora, eu pude fazer com que deixasse ele crescer. Porque até então, não. Eu sempre tomava a frente de tudo. Eu sempre queria tomar as decisões. Mas quando eu entendi isso, que não era esse o meu papel, eu pude ver na vida dele, profissional, como ele despontou profissionalmente, como ele cresceu,
como ele cresceu como homem dentro de casa, como sacerdote da nossa casa, e como ele cresceu como servo, como filho de Deus, né? Como ele pôde assim se despontar mesmo ministerialmente mesmo, né? Porque foi algo que foi tratada a identidade dele. E a gente, quando a gente passa a entender isso, que nós não somos o Espírito Santo na vida do nosso marido, né? Porque nós mulheres temos muito isso, né? De querer ir lá, mas acho que eu vou dar uma forcinha para Deus ali, né? Porque acho que Deus não vai conseguir fazer isso. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Eu vou lá dar uma forcinha. E quando a gente faz isso, a gente põe tudo a perder, né? Porque todas as vezes que nós queremos cobrá-los, ou de uma mudança, ou de uma atitude, o homem, ele se sente... Aí é que ele não faz, né? Quando você cobra, aí que não faz. Por quê? Porque o homem, ele tem isso nele, a questão da honra, né? Não, eu não vou ser mandado, né, por uma mulher. Mas justamente quando nós somos curados na nossa identidade, a gente aprende isso, que nós não somos o Espírito Santo. Nós aprendemos que nós não temos o poder de transformá-los, mas temos o poder de me transformar. E quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. As pessoas mudam, porque eu mudei. Na verdade, as pessoas não mudam, né? Muda a minha maneira de enxergar as pessoas, né? De olhar para as pessoas. Isso faz toda a diferença no casamento, né? Isso traz a cura para o casamento. E nós estamos vivendo esse processo de cura até hoje. Temos cada dia a gente, né? Algo novo o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, tem curado o nosso coração, tem curado o nosso relacionamento. Esses dias eu estava em casa e Deus ministrou muito forte algo em relação à minha filha, que eu precisei chamá-la, pedir perdão por algo que aconteceu no passado, né? Então a gente precisa estar abertos para isso, né? Para que o Senhor quer fazer, mas o Senhor faz só se nós deixarmos, né? Se nós dermos permissão para isso. É verdade. Né? Ele não invade a nossa vida, ele não invade o nosso coração. É interessante você falar isso, porque a Bíblia tem uma passagem de Jesus, quando ele cura o paralítico, né, do tanque lá, de Betesda, ele pergunta para o paralítico: você queres que eu te faça, né? Você quer ser curado? Talvez uma pergunta esquisita para alguém que estava ali naquela condição. Mas isso mostra para nós que nós precisamos também ter essa atitude de dizer: eu quero, Deus, né? Para que Ele haja, para que Ele faça, né? E que bênção é saber que Deus é um Deus restaurador. Restaurador. Né, Rosa? Restaurador. Que nenhuma situação, por mais difícil que ela possa parecer, está fora do alcance de Deus. Verdade. Né? Nenhuma situação dos nossos casamentos está fora do alcance de Deus, não é mesmo? É verdade. E essa palavra que você usou, né, de restaurador, é bem isso mesmo. Porque eu digo assim, que Deus ele não faz reforma. Porque reforma é você pegar essa cadeira e pintar ela de outra cor, né? Pintar ela de outra cor, vai descaracterizar toda ela do jeito que ela é, uma reforma. Mas a restauração, Deus faz como era no original. O restaurador, ele deixa aquela peça que ele pega para restaurar da maneira como ela era, na forma original dela. E é isso que Deus fez conosco. Ele nos pegou e nos moldou, nos restaurou para nós sermos o projeto original dele, né? O nosso casamento, hoje nós temos vivido o projeto original do Senhor do casamento, né? Que é a cumplicidade, que é o amor, que é a dedicação mútua, mas que também eu preciso exercer o meu papel como igreja e ele exercer o papel dele como Cristo, né? Porque é assim que o Senhor compara o casamento, né? E eu digo assim que o Nilson, ele para mim, ele é o meu Cristo. Então, quando eu faço algo para ele, eu não estou fazendo para ele, estou fazendo para o Senhor. E a minha recompensa vai vir do Senhor, não vai vir dele, porque ele é limitado. Ele não pode fazer aquilo que eu espero, porque ele não tem o poder de ler minha mente, graças a Deus, né? Mas o Senhor tem. Então, quando eu faço para o meu marido, a recompensa vem do Senhor.
né? Porque o Senhor está vendo no meu coração a obediência, o Senhor está vendo no meu coração que eu estou buscando honrar o Senhor através da vida do meu marido, né? Então, isso muda tudo, muda tudo. Então, as mulheres, muitas vezes, elas estão com dificuldades no casamento e muitas vezes não conseguem enxergar o propósito do Senhor nisso. Então, que você possa passar a olhar para o teu esposo como Cristo. Ele é o teu Cristo. Você agrediria o teu Cristo? Você atacaria o teu Cristo? Então, olhe para o seu esposo como ele sendo Cristo, representando Cristo diante de você. Não é idolatrar o marido, não é isso. É saber que o papel dele é de Cristo na tua casa. E o teu papel é de igreja, de esposa como igreja, que honra, que ama, que está ali sendo parceira dele. Que bênção, que bênção. A gente, hoje, a sociedade nos diz para nós mulheres, né? Faça, aconteça. E eu não acredito que nós não somos empoderadas. Nós somos, né? Todas nós mulheres, mas o nosso empoderamento, ele vem do Senhor. Vem do Senhor. É numa perspectiva diferente do que o mundo nos diz. E quando nós temos essa perspectiva de Deus, né? Essa visão de Deus para a nossa vida como mulher, nós podemos sim, né? Ter um casamento feliz, abençoado, né? Então, eu quero assim dizer para você, querida, que está ouvindo essa palavra, que Deus tem um projeto único para você e para o seu esposo, o seu marido. E Ele deseja restaurar, como a Rosana bem falou, trazer para o plano original, para aquilo que Ele de fato preparou para vocês. E é possível a restauração. Ouvindo a Rosana falar, me trouxe essa esperança, dessa alegria de saber que muitos lares, muitos casamentos podem ser restaurados porque Deus está presente. Amém. Né? Porque Deus está presente. Então, nós vamos orar com você. Eu quero que a gente tenha esse momento de oração, que você possa colocar diante de Deus o seu casamento, a sua vida, né? E nesse momento, antes da nossa oração, nós vamos ouvir uma ministração de adoração a Deus através do nosso irmão Jorgito. O irmão Jorgito, ele é um músico abençoado e ele toca sanfona e ele está gentilmente, né, fez um vídeo tão especial para nós. Então eu queria que você pudesse ser edificada nesse momento através da música, né, da instrumentalidade do irmão Jorgito, que é lá da Igreja Metodista do Bacaxeri, em Curitiba. Então, que você possa ser abençoado. E logo depois, então, nós vamos orar com você. Está bem? Cantar a soberania de Deus. Poder dizer, Deus, Tu és tremendo. É a mesma coisa que dizer, eu reconheço a minha pequenez, Senhor. Eu reconheço a minha insignificância. Mas, ao mesmo tempo, agradecer, porque apesar dessa insignificância, o Senhor olhou para nós, Ele nos amou e nos resgatou. Vamos cantar? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Hoje nós estamos falando sobre cura para o nosso casamento. Algo tão importante, tão necessário, né, amada? Nós precisamos desejar essa restauração para o nosso casamento, restauração para a nossa vida pessoal, para mim, para você, e restauração do nosso casamento também. E hoje nós estamos aqui com a Rosana, que contou o seu testemunho daquilo que Deus fez e vem fazendo na vida conjugal dela e do Nilson. Que bênção, viu, querida? Que bênção. Amém. Eu gostaria de estar orando com você agora, para que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração. Assim como um dia Ele ministrou o meu, assim como um dia Ele falou comigo, Ele possa ministrar o teu coração também. E que você possa ser uma mulher sábia, que edifica a tua casa. Uma mulher virtuosa, aquela mulher que vai ajudar o teu marido também a ser restaurado, né? A ser o homem que Deus chamou ele para ser. Amém? Podemos orar? Podemos orar. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, essas mulheres que hoje estão participando conosco, Deus, nesse momento, que estão, Senhor, passando talvez uma dificuldade no casamento, que estão olhando, Senhor, para o seu casamento e pensando assim, não tem mais jeito, é o fim. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar o coração dessas mulheres hoje. E que o Senhor possa mostrar para elas, ó Pai, qual é o plano original do Senhor para o casamento delas, Pai. Que o Senhor venha restaurar a identidade dessas mulheres, Pai, para que elas possam fluir naquilo que o Senhor as chamou para ser, Deus. Amém. Que elas possam fluir, ó Deus, no propósito do Senhor dentro desse casamento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais, Deus. Tira, Senhor, Pai, aquilo que tem impedido essas mulheres muitas vezes de enxergar, Senhor, a sua ferida. Pai, para que elas possam abrir o seu coração e ser curadas, serem curadas pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, dê a elas graça, sabedoria do alto, Pai. Amém. Dê a elas, Senhor, entendimento. Sim, dê a elas amor, Deus. Um amor incondicional, o amor de Jesus pelos seus esposos, Pai. Amém, em nome de Jesus, Pai. Sim, meu Deus.
Cuida, Senhor, das tuas filhas, Pai. Amém, Pai. Toma elas nos teus braços nesse Sim, momento, Jesus. Pai. E revela a elas, ó Deus, o teu amor de Pai. Sim, Jesus. O teu amor de Pai, o Pai que está sempre ali cuidando, o Pai que está sempre ali amando, o Pai que nunca abandonou. Sim, Deus. Revela para elas, Deus, este amor, para que elas possam saber, Deus, quem elas são em Ti. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E nós apresentamos também, Senhor, esses maridos, Pai. Esses homens, ó Deus, que talvez também estejam perdidos, ó Deus, dentro desse casamento. Não estejam encontrando, Senhor, o seu papel. Que o Senhor possa ministrar esses homens, Pai. Para que também, Senhor, possam saber a sua identidade no Senhor, Pai. Como filhos, como guerreiros, como sacerdotes do seu lar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Que palavra gostosa, Rosana. A gente quer te agradecer Amém. por estar conosco, se dispor a nos falar nesse momento. E a gente tem assim essa gratidão por essa palavra tão preciosa, viu? Amém. Amém. A Rosana tem um Instagram bem precioso que chama Esposa Segundo o Coração de Deus. Segue lá no Instagram, vai lá verificar o conteúdo. Eu tenho seguido a Rosana no Instagram e tem um conteúdo mais precioso que o outro, importante para o nosso crescimento. Então vai lá, segue lá no Instagram e eu creio que vai ser bênção para a tua vida. Não fique sozinha, amada. Às vezes nós temos essas circunstâncias que Deus precisa curar e restaurar na nossa vida e nós não podemos ficar só. Então procure aqui, se você está em Curitiba, procure a mim, você pode procurar a Rosana ali na Igreja do SIC Manancial, ou você pode procurar aqui na Igreja Metodista Central, ou numa igreja metodista perto aí de onde você está, mas vá ao encontro dessas pessoas. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então você pode ser grandemente abençoada por Deus, tá bem? Então esse é o nosso desejo. Quero agradecer também o Jorgito, que gentilmente participa conosco nesse programa, nesse momento. Então a gente fica feliz e agradece muito ao Jorgito por estar conosco. E eu quero agradecer a você também que está conosco até agora e tem participado conosco através do YouTube, do Instagram. Nós também temos um Instagram especial para você mulher, Mulheres que Deus Usa, IMCC. Você pode procurar a gente lá e seguir, vendo também os conteúdos que nós estamos colocando lá. E queremos agradecer você por estar conosco, viu? Na semana que vem nós temos a nossa próxima ministração, que chama-se Curadas para Curar. Quem vai nos ministrar é a Bispa Ideide Brito Torres, que mora lá em Brasília, que é bispa da 8ª região da Igreja Metodista, e ela vai trazer também uma palavra abençoada, tenho certeza, para nós aqui, tá bom? Então até o próximo programa, próxima quinta-feira, nós estaremos juntos. Que Deus abençoe muito você.